de terça-feira a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso programa e hoje nós vamos falar de algo que todo mundo gosta, que é moda. Giovana Pagliato, nossa personal stylist, responde as perguntas que chegaram por e-mail. Vamos falar ainda de financiamento bancário, você tá com alguns problemas? O advogado vai responder tudo para vocês. E que tal uma deliciosa aula de artesanato super facinha? Tudo isso vai acontecer nesta terça, eu espero vocês logo após o intervalo. Ela esteve aqui nos nossos estúdios e respondeu várias perguntas que chegaram por e-mail. É com você, Giovana Pagliato, falando de moda. Dance Electric. Oi, Tati, vamos lá à nossa primeira pergunta. A Camila de Araçoiaba da Serra perguntou sobre a estampa de cobra, se a estampa continua no verão e como ela poderá usá-la. Aí eu separei aqui uma referência na nossa revista, que é falando um pouquinho, 3 tipos de peça de cobra para você poder usar nesse verão. A gente repara aqui que as cores mudaram, o fundo dessa estampa, né? Então a gente pode ver aqui que ele vem num tom mais pastel, mais clarinho, tá? Aqui a gente vê o fundo branco com a cobra no tom azul, que é uma cor muito tendência para esse verão. E aqui com o amarelo, o preto mesmo, mas jogando o amarelo para dar essa cara mais de verão mesmo. E a gente vê aqui então, usando com shortinho, com tachinha, que também é uma tendência muito forte. Essas bolsas carteiro de lado, com uma peça de malha mais basiquinha por baixo. Então você vê que forma um look bem bacana. Usando uma flatzinha com um pouquinho de cor a mais, né? Até aqui vem no verde desse tom candy color, tá? Com a calça, essa camisa que é uma tendência super bacana pro verão, que é a camisa jeans sem manga. Tá? É uma peça bacana pra gente investir. Então você vê que aqui tá um look bem claro, um look bem fresco, até com a bolsa nesse tom verdinho também, uma coisa bem clarinha, bem bacana. I'm sexy and I know it. Vamos lá para nossa segunda pergunta, que é da Paula de Jundiaí. Como combinar calças estampadas? Essa é uma dúvida que eu tenho recebido bastante, porque as calças estampadas são uma tendência muito forte pro verão. Então a gente vai ver aqui, essa calça, por exemplo, no tie-dye, tá? Essa daqui, ela é um floral bem diferente, você vê que o fundo amarelo aparece bastante. E essa daqui, que a Lilian Pack tá usando, eu acho que é a mais tradicional que a gente vai encontrar para essa estação, que é com o fundo escuro e o floral, esse floral bem marcado, tá? Então aqui nós temos 3 looks bem bacana que a gente pode ver. Com uma calça um pouco mais escura, um look bem neutro, tá? Você pode ver, a bolsa é neutra, o sapato é neutro. Para quem não quer abusar muito, essa calça tie-dye é uma opção bem legal, porque ela não chama tanta atenção. E você usa num look bem neutro, você pode ir trabalhar, você pode ir num jantar, até para uma balada, você pode jogar um brilho, por exemplo, uma blusa de paetê por baixo, que vai ficar bem bacana. Esse look aqui a gente já vai ver que é uma coisa mais chamativa, então é para uma pessoa que é um pouquinho mais abusada. Mas aqui também tá bem legal porque ela misturou com um sapato mais neutro, uma t-shirt bem basiquinha e um blazerzinho preto. A gente vê aqui que o blazer é uma peça que valoriza essas calças, porque elas são calças um pouco mais despojadas, né? E o blazer, por ser um pouquinho mais social, ele dá uma segurada no look. Nós vamos lá para a terceira pergunta, que é da Karina. Posso usar bolsas coloridas com qualquer cor de roupa? Oi, Karina, então, a gente vai falar aqui, mostrar aqui um pouquinho para você. Uma dica bem bacana para você usar a bolsa colorida é você jogar um look um pouquinho mais neutro, se você não é uma pessoa que gosta de chamar muita atenção, tá? Então aqui a gente vê uma saia longa, um sapato também numa cor mais neutra, uma sandália, né, numa cor um pouco mais neutra. E ela brincou aqui com a peça vermelha por baixo do blazer branco. Então você viu toda a peça, todo o look mais claro, só a bolsa colorida, principalmente esse verdinho candy color, é uma cor que você pode apostar, que é uma cor fácil de combinar, né? Você vê aqui até com o vermelho fica bem bacana, tá?
O coral é uma tendência muito forte. E aqui você viu que esse look fez um mix de cor, só que do mesmo tom, né? A gente vê esse laranja da bolsa, ele são 2 tons mais abaixo, e esse daqui, laranja, já é um laranja bem extravagante. Então você pode sim usar a bolsa da mesma cor da blusa, ou da calça, ou do casaco. Tentando sempre que a calça seja uma cor um pouquinho mais clara, a bolsa uma corzinha um pouco mais chamativa, né? Mas pode usar 2 peças ou até 3 peças da mesma cor. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, é só entrar no site de Toda Tarde que eu estarei aqui para responder. Obrigada, Tati, pela oportunidade de estar aqui de novo. Um beijão. Tchau, tchau. Muito obrigada, Giovana Pagliato, linda como sempre, respondendo as nossas dúvidas. E se você ainda tem alguma, vai lá no nosso site, deixa lá sua pergunta, todatarde.com.br. Agora, intervalo, na volta, a gente vai falar de um assunto sério: financiamentos bancários. Você entrou no financiamento, de repente se enroscou, não está conseguindo pagar, tem dúvidas sobre a taxa de juros? A gente vai conversar sobre o assunto. Dá só uma olhada quem esteve nos nossos estúdios esclarecendo tudo. Olá, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Agnello Bottoni, advogado. Tudo bem, doutor? Tudo bem, você? Tudo ótimo também. Bom, nosso assunto hoje é meio chato, aquela coisa que esquenta a cabeça das pessoas, que é o direito bancário. Certo? Agora, quando a pessoa já vai procurar um advogado, porque já está com problema, endividado, não sabe o que fazer, já está numa situação periquitante, né? Exatamente. Agora, quais são as principais queixas hoje das pessoas quando elas chegam nesse ponto de ter que procurar um advogado? É quando o banco não tem mais condições de negociar. A situação já está instalada, a dívida já está alta, já foi capitalizada várias vezes em razão de refinanciamento, renegociações, né? O cidadão ele não comporta mais o endividamento que ele tem. Esse endividamento ele tem uma prestação mensal que foge totalmente do controle do orçamento doméstico da pessoa que nos procura. Aí ele procura advogado. E tem solução, doutor? Tem uma negociação, isso mesmo? Compensa entrar na justiça nessas horas? Depende da situação do endividado. Se ele está com a dívida alta, mas ainda está sob controle, a melhor solução é procurar o próprio banco para negociar, desde rescalonando prazos, valores de prestação. Existe uma possibilidade, nesse caso, que a Lei 10.820 ela trouxe para o arcabouço jurídico nacional, que é o endividamento do cidadão, ele tem que ser limitado a 30% do salário dele, dos proventos dele. Por exemplo, se ele ganha R$1.000 por mês, ele pode pagar até R$300 por mês. Se o endividamento dele estiver acima desse valor, ele pode pedir para a justiça revisar esses contratos e limitar essa parcela que ele paga mensalmente. Isso no caso quando ele estiver indo em dia com as dívidas dele no banco. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Agora vamos falar de taxa de juros, porque é tão abusiva, né? Quando a gente também vai negociar com banco e cartão de crédito. Existe, na verdade, essa expressão abusiva? Ou isso é a critério de cada banco, de cada instituição financeira que a gente vai negociar alguma coisa? Existe o termo abusivo para a justiça? Existe. Mas para explicar isso, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Tá. A Constituição de 88, ela limitou, o Constituinte ele limitou em 1% ao mês. Então o que acontece? No começo a Justiça estava dando amparo para esse 1% ao mês. Depois, com o passar do tempo, a inflação é elevada, com a taxa Selic elevada, os bancos eles fizeram um lobby muito forte junto ao Banco Central, aos órgãos do governo, e conseguiram elevar essa taxa.
Então, o que acontece? Isso daí trouxe um endividamento muito grande, porque no cheque especial, a média vinha sendo 10% ao mês. Isso dá 180% ao ano. Nossa. Cartão de crédito, alguns cartões chegaram a 20% ao mês. Meu Deus! Isso dá quase 600% ao ano. Então, o potencial de endividamento aí ficou muito alto. Nesses casos, ou em casos até um pouco menores, a Justiça tem revisado os contratos. E no caso das pessoas que estão num financiamento, não conseguem pagar e dali a pessoa, por exemplo, carro, né? Conheço pessoas nessa situação. Financia o carro, não está conseguindo pagar as parcelas, mas é uma pessoa honesta, não está acostumada a dever. Qual é o procedimento nessa hora? Renegocia? Como é que faz? Devolve o bem? Perde aquilo que pagou? Tem duas situações. Quando é um CDC, o cliente não tem muita opção. A melhor opção é ir ao banco e renegociar. Entendi. Porque se ele devolver o bem num financiamento, o banco ele vai leiloar o bem, vai quitar o financiamento e sempre vai sobrar dívida para ele pagar. Ele não vai resolver, vai ficar sem o carro. E com a dívida. E provavelmente com o nome sujo. Nossa. No caso de leasing, é uma situação bem mais favorável. Porque no leasing você paga o VRG, que é para compra do veículo, e você paga a locação. Se você está na metade do financiamento, um pouquinho antes, um pouquinho depois da metade, compensa você devolver o carro ao banco, procurar um advogado e pedir o VRG de volta, porque não é justo o banco ficar com o VRG se o cliente não vai ficar com o carro. Então, nesse caso, compensa. Você consegue devolver e ainda reaver. Reaver a parte do VRG, da compra. Sim. Muito obrigada, doutor, pelas informações. É um assunto que mexe com o bolso de todo mundo. É importantíssimo você prestar atenção nessas dicas. E se você está nessa situação, procure resolver, porque sempre vale a pena. Com certeza o banco vai ter uma proposta boa para te fazer e aí vai melhorar a sua vida também sem essa dor de cabeça, né? Obrigada novamente, doutor. Foi sempre, né? Muito obrigada a vocês também. Muito obrigada ao doutor pelas informações prestadas, espero que vocês tenham absorvido tudo e mude um pouquinho aí os seus problemas, né? Resolva a sua vida. Bom, a gente está indo para o intervalo rapidinho, na volta a gente vai falar de artesanato. Agora sim, uma aula de artesanato maravilhosa para fechar a terça-feira. Tenho certeza que vocês vão gostar. Boa tarde, Tati. Vou apresentar esta coruja que pode ser feita nesse tamanho ou nesse tamanho, que é a pecinha que a gente vai fazer hoje. Para fazer essa coruja de enfeite, vocês vão precisar do molde, tá? Vai precisar do corpinho, do olho, de um coração, das asinhas e do miolinho do olho, certo? Vocês vão precisar de papel termocolante, que para quem trabalha com artesanato já sabe. Passa o molde no termocolante, certo? Vai precisar de pedacinhos de feltro para poder passar o termocolante. Como que a gente faz com o termocolante? A gente pega o feltro, depois do risco no papel, pega o feltro, passa o termocolante com o ferro para poder fixar. Aí você recorta as pecinhas para poder fazer essa montagem, certo? Feito isso, vocês vão precisar de um pedaço de tecido de 15 centímetros por 34, certo? Você vai passar o risco do corpo da coruja, passa o risco no tecido. Aí você vai posicionar as peças que você já passou com o termocolante. Então, vocês vão precisar descolar a parte do termocolante para poder fazer a montagem. Aí você posiciona os olhinhos da coruja, a parte de trás, certo? Aí você vai pegar a parte de cima do olho, vai fazer a mesma coisa, tirar o papelzinho e posicionar o olhinho. Feito isso, cola as duas asinhas, o coração no meio, aí você vai ter a peça dessa forma.
Você vai precisar costurar em volta da peça de feltro com a máquina de costura para fixar esse feltro no tecido. Feito isso, você separa botões para os olhinhos, são 2 para os olhos, e enfeita ao seu gosto. Como vocês podem ver, aqui eu fiz 3 coraçõezinhos no meio. Aqui eu peguei e coloquei 2 coraçõezinhos e enfeitei eles também. Feito isso, fixando os botões, vocês viram do lado do avesso para poder passar a costura. Que aqui eu já tenho a peça pronta na passada a costura à máquina. Vocês vão pegar a tesoura de picotar e passar recortando bem próximos à costura que foi passada à máquina, certo? Pra quê? Porque se você passar a tesoura reta, na hora do arredondado, ele não fica tão bonitinho, ele fica com rugas. Feito isso, você vai desvirar a peça com cuidado, para que não despregue nada, certo? Essa é a parte mais difícil de fazer essa coruja, que é a parte de desvirar. Por quê? Porque você não pode deixar uma abertura muito grande, né? Para depois fazer o fechamento. Então, você deixa uma abertura pequenininha. Então, você tem que fazer com jeitinho para poder desvirar a peça. Tá aqui. Feito isso, você tem a peça pronta, tá vendo? Feito isso, nós vamos começar a encher de plumante, que é essa fibra siliconada, certo? Aí você vai preencher toda a corujinha com plumante. Quando você já tiver preenchido todo ele, eu vou pegar uma peça que já tá mais adiantada, certo? Feito isso, vamos terminar de fechar, de encher essa daqui. Aí você vai fechar essa peça com agulha e linha à mão, certo? Aí você tem a corujinha prontinha. Bom, para o cabelo são 3 rolinhos de lã. Você vai precisar no total 5 metros de lã, certo? Como fazer esses rolinhos? Você pega 1/3 desses 5 metros, enrola nos 4 dedos, enrolou, passa pelo meio e dá uma puxadinha, certo? Aí você tem 3 rolinhos feitos. Que aqui eu perdi. Tá vendo? Você tira o excesso. Se ficar com excesso, você tira. E vem com a cola quente. E você vai passar cola quente aonde você deu nozinho. Então, você passa um pouquinho de cola quente. Prega o primeiro cabelinho. O segundo, passa um pouquinho de cola quente, não muito, para não escorrer. No terceiro rolinho, pronto. Você tem sua corujinha pronta. Para ela ficar pendurada, você pode colocar num fio com uma argolinha, para ela ficar assim. Coloca umas peças bonitinhas de cerâmica ou de plástico, aí vai do teu gosto. Essa daqui nós vamos colocar um pedacinho de fita só para pendurar numa porta, por exemplo, certo? Então eu vou colocar só uma fitinha. Você passa a cola quente, dobra e põe atrás do cabelinho. Você põe essa argolinha de fita de cetim. Para colocar a corujinha na canela, você precisa de 17 centímetros de canela em pau, tá? Você precisa... Esse material eu chamo de barba de velho. Deve ter outro nome, mas eu conheço por barba de velho, que você encontra em qualquer casa de artesanato, tá? Você coloca cola quente na canela,
Coloca um pouquinho dessa barba de velho para colar, certo? Faz uma boa sujeirinha. Aí você coloca cola quente na base da corujinha e põe ela sentadinha na canela e na barba de velho. Aí, para você enfeitar, você pode enfeitar com essas florzinhas que são botões, ou florzinhas de fuxico, ou qualquer outro enfeitezinho que você queira colocar para enfeitar a sua corujinha, certo? É isso, gente. A peça pronta é essa corujinha, ou se você quiser, faz essa grande. Boa tarde, Tati. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Muito fácil essa aula de artesanato, adorei. Muito obrigada, professora, que sempre manda muito bem no nosso programa. Bom, se você tem alguma dúvida de tudo que rolou nessa terça-feira, vai no nosso site todatarde.com.br, acesse o nosso Facebook também e não se esqueçam que quarta-feira tem mais programa Toda Tarde para vocês. Um beijo e até amanhã!